Olá, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malachi Ben Israel. Estamos retornando com as nossas leituras diárias da Parashá que estudamos ao longo da semana e também ao longo de cada ano do calendário judaico. Neste ano de 5.786, estamos estudando a Parashá na leitura do primeiro ciclo. Então, esta leitura do primeiro ciclo que estamos nesse ano de 5.786 e estamos na leitura da 38ª porção, que é a Parashá Korah. Então, ao longo da semana, estaremos comentando diariamente, trazendo comentários de cada aliá, e no final dos 6 dias, então, concluindo toda a leitura das 7 aliot da Parashá. Então, quero aqui dar as boas-vindas a todos. Nós estamos retornando, depois de praticamente 2 semanas que nos ausentamos, devido a uma pequena férias, E então, retornando com as leituras diárias da Parashá. Então, sejam uma vez mais todos bem-vindos. Pedimos a você que ainda não está inscrito em nosso canal, que possa se inscrever e também deixe o seu like e compartilhe o nosso canal com seus amigos e com seus familiares. E a você que está conosco pela primeira vez, nós somos a comunidade Sinagoga Anusim Brasil e estamos aqui na cidade de Criciúma, no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina. Hoje estamos no dia 29 do mês de Sivan, do ano de 5.786, e estamos no dia 14 do mês de junho do ano de 2026. E a você que hoje está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns, felicidades, Mazal Tov, e que Hashem lhe abençoe grandemente, lhe conceda muita saúde e muitas felicidades. Então, Parashá Korah, 38ª porção, e a leitura da primeira aliá está no capítulo 16 de Bamidbar, Números, capítulo 16. A leitura começa no versículo 1 e vai até o Passuque 13. Então, vamos fazer a leitura. Em seguida, um breve comentário dessa primeira aliá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E desligaram-se da congregação Korah, filho de Itzahar, filho de Querat, filho de Levi, e Datã, e Abiram, filho de Eliabe, e On, filho de Pelet, os quais eram da tribo de Ruben. E esses levantaram-se perante Moshe com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação. Todos eles são santos, e entre eles se acha o Eterno. E por que vos elevais sobre a congregação do Eterno? E ouviu Moshe, e caiu sobre o seu rosto, e falou a Korah e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã fará conhecer o Eterno aquele que lhe pertence e aquele que é santo,
e os fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará aproximar a si. Isto fazei: tomai incensário, Cora e toda a sua companhia, e ponde neles fogo, e ponde neles incenso, diante do Eterno. Amanhã, e o homem a quem escolher o Eterno, para ele este será o santo. Bastai-vos, filho de Levi. E disse Moshe a Cora: ouvi, rogo, filho de Levi, acaso vós é pouco que vos tenha separado o Deus de Israel da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de fazer o serviço do tabernáculo do Eterno, e para estar diante da congregação e para servi-la? E fez chegar a ti e a todos teus irmãos, filhos de Levi, contigo, e procurais também o sacerdócio. Para isso é que tu e toda a tua congregação foste chamados perante Deus. E Arão, quem é ele, para que vos queixeis contra ele? E mandou Moshe chamar a Datã e Abirã, filhos de Eliabe. E eles disseram: não subiremos. Achas pouco nos teres feito subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matares no deserto, senão que também queres te assenhorear de nós? Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayolam atah b'torreinu, Baru atah Adonai noten ha-Torah. Iniciamos então a leitura da Parashá Cora, que é a 38ª porção. E a leitura e a Parashá, ela nos fala do próprio homem a quem essa Parashá recebe o nome, Cora. Quem foi Cora? E o que esse homem desejava? Nós temos falado muito da importância como comunidade, como sinagoga, que tenha, que venham, se apresentem pessoas para ajudarem no serviço da comunidade. Então, nós sabemos o quanto é importante e é necessário, que as pessoas venham e se coloque à disposição para o trabalho que é realizado dentro da comunidade. Então, há uma necessidade. E dentro da comunidade, dentro do povo, quando Moshe estava trazendo toda aquela congregação, todo aquele povo da terra do Egito e conduzindo para a terra de Canaã, como temos falado, teve que haver um trabalho de organização, conduzir todo aquele povo por meio de um deserto. Precisava sim de pessoas para ajudar em todo o trabalho. Então, como já temos estudado em outras parashot, o povo ele foi dividido por tribos e cada tribo tinha a sua função. E a função dos levitas,
como também temos falado, era tanto no serviço religioso, como também no transporte dos objetos sagrados do Michigan. Então, a tribo de Levi já era uma tribo que tinha o seu trabalho, e um trabalho de fato muito respeitado, como o próprio Moshe, ele falou para Cora que eles eram homens que tinham os seus méritos, eram homens que realmente tinham uma função dentro do povo muito respeitado. Porém, o que Moshe vai dizer para Cora e para todos quanto haviam se rebeliado, é que eles estavam buscando algo que de fato não pertencia a ele. Para aqueles que ali estavam se levantando, eles tinham sua função estabelecida pelo próprio Deus, mas eles buscavam algo a mais. Então, Cora, da tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, une-se também com Datã e Abirã, que eram de uma outra tribo, da tribo de Ruben e Revuel, com mais de 250 líderes de Israel. Então, eles, juntamente com seus aliados, Cora e todos os seus aliados, se levantaram contra Moshe e Arão, alegando que toda a congregação era santa e que não eram somente eles homens santos dentro da congregação. A princípio parecia um discurso de igualdade espiritual, mas o que a Torá vem nos dizer, o texto conduz para uma disputa sobre autoridade e também função. Então, o que nossos sábios nos ensinam é que nem toda reclamação nasce de busca pela verdade. Nem toda liderança é domínio, nem todo o desejo de servir vem acompanhado com humildade. Então, o que Cora, juntamente com Datã e Abirã, e esses mais 250 príncipes do povo, o que eles realmente buscavam não era prestar um serviço de forma respeitando as demais autoridades. Porque quando realmente isso acontece, vem de um sentimento de humildade, o que não era o caso de Cora. Então, eles buscavam realmente algo que não era, Deus não havia dado para eles. Então, servir ao Eterno não significa buscar nenhuma honra para si,
mas apenas cumprir a missão que cada um de nós temos recebido da parte do Eterno. Então, a Torá, ela nos fala que todo o povo, todas as tribos tinham a sua função dentro do povo, da comunidade. E o erro cometido por Cora, Datã e Abirã foi buscar algo que não havia sido dado para eles. Então, servir ao Eterno não significa buscar honra para si. Ninguém está buscando honra. O trabalho que se faz de liderança não é para si, não é para o próprio líder que ele está buscando, está exercendo essa função com o objetivo de trazer honra para si, mas apenas pelo fato de cumprir a sua missão. Então, é isso. Ao longo da semana, vamos continuar com a leitura da Parashá de Cora e vamos rever toda essa história que a Torá ela nos conta com respeito a esses líderes que se levantaram contra a liderança do povo e qual foi o resultado de toda essa rebelião. Então, no final da leitura dessa primeira aliá, nós vimos que Moshe, então, ele chama esses líderes e coloca eles ali à prova. Então, vamos, na sequência da leitura, ver o que aconteceu com eles, com esses homens que se levantaram contra a liderança da comunidade. Ok? Então ficamos por aqui. Desejamos a todos um ótimo dia, uma ótima semana, né? Que Hashem, nosso Deus, os abençoe grandemente e que permita Hashem que tenhamos uma semana repleta de grandes bênçãos, conquistas, né? E realizações e muita saúde é o que nós desejamos a todos. Tenham todos então um ótimo dia. Shalom lekulam, Boker Tov, muito bom dia. Shavuot Tov. Shalom.